Capítulo 21, Visitamos Caxemira. Agora você está suficientemente forte para viajar. Eu o acompanharei a Caxemira, declarou Sir Yukteswar, 2 dias depois de minha milagrosa cura do cólera asiático. Naquela noite, nosso grupo de 6 embarcou de trem para o norte. Nossa primeira longa parada foi em Simla, cidade que se assenta como rainha no trono de contrafortes do Himalaia. Demos uma volta pelas ruas íngremes, admirando paisagens magníficas. Morangos ingleses para vender, gritava uma velha, sentada de pernas cruzadas num pitoresco mercado ao ar livre. O mestre mostrou certa curiosidade pelas estranhas frutinhas vermelhas. Comprou uma grande cesta delas e ofereceu às a Kanai e a mim, que estávamos a seu lado. Provei um morango, mas cuspiu apressadamente no chão. Senhor, que fruta ácida! Jamais gostarei de morangos. Meu guru deu uma risada. Oh, você os apreciará na América. Lá, num jantar, sua anfitriã lhe servirá morangos com açúcar e creme. Ela os amassará com um garfo e você os provará, dizendo, que morangos deliciosos. Lembrar-se-á, então, deste dia em cima. A profecia de Sir Yukteswar esvaiu-se de minha mente, para ressurgir muitos anos mais tarde, logo após minha chegada à América. Convidaram-me para jantar em casa da senhora Alice Teasey, irmã Yogmata, em West Somerville, Massachusetts. Ao servir uma sobremesa de morangos, minha anfitriã apanhou o garfo e os amassou, acrescentando-lhes creme e açúcar. A fruta é um tanto ácida, penso que o senhor a apreciará preparada deste modo, observou ela. Provei uma colherada. Que morangos deliciosos! Exclamei. Imediatamente, a predição de meu guru em Simla emergiu da caverna insondável da memória. Com reverência constatei que, há muitos anos atrás, a mente de Sir Yukteswar, sintonizando Deus, captara o programa de eventos kármicos vagando no éter de meu futuro. Nossa comitiva logo partiu de Simla, tomando o trem para Rawalpindi. Ali alugamos um grande coche fechado, puxado por 2 cavalos, para uma viagem de 7 dias a Srinagar, capital de Caxemira. O segundo dia de nossa jornada, em direção ao norte, permitiu-nos descortinar a verdadeira imensidão do Himalaia. Enquanto as rodas de ferro de nossa carruagem rangiam ao longo das estradas quentes e pedregosas, nos deixamos arrebatar pelos cambiantes panoramas da grandeza da cordilheira. Senhor, disse Audide ao mestre, estou apreciando imensamente estas paisagens gloriosas em sua santa companhia. Vibrei de contentamento ao ouvir o comentário apreciativo de Audide, pois eu fazia o papel de anfitrião nesta viagem. Sir Yukteswar captou meu pensamento, voltou-se para mim e sussurrou. Não se envaideça. Audide não está tão elevado com a paisagem quanto com a perspectiva de se afastar de nós por alguns minutos, para fumar um cigarro 161. Fiquei chocado. Senhor, respondi, a meia voz, não quebre nossa harmonia com suspeitas. Custa-me crer que Audide deseje, com tanta ansiedade, fumar. Apreensivo, olhei para meu guru, geralmente indomável. Muito bem, nada direi a Audide. O mestre riu. Logo, porém, quando o coche fizer alto, você o verá aproveitar rapidamente a oportunidade. A carruagem chegou a uma pequena hospedaria. Enquanto nossos cavalos eram guiados a um bebedouro, Audide perguntou, Senhor, posso ter sua permissão para viajar um trecho, ao lado do cocheiro? Gostaria de tomar um pouco de ar fresco. Sir Yukteswar permitiu, mas comentou para mim, ar fresco? Ele quer cigarro fresco. O coche prosseguiu seu avanço barulhento pelas estradas cobertas de pó. O mestre piscou um olho ao instruir-me. Estique sua cabeça para fora da carruagem e veja o que Audide está fazendo com o ar. Obedeci e fiquei estupefato ao observar Audide exalando anéis de fumaça de um cigarro. Olhei para Sir Yukteswar com ar de desculpa. Tem razão, como sempre, senhor. Audide está gozando umas baforadas junto com o panorama. Supus que o cocheiro tivesse presenteado o meu amigo. Eu sabia que Audide não trouxera cigarros de Calcutá. Continuamos pelo labirinto de nossa rota, deleitando-nos com vistas de rios, vales, penhascos íngremes e múltiplas fileiras de montanhas. Todas as noites nos detínhamos numa rústica estalagem e cozinhávamos nossa comida. Sir Yukteswar tomou cuidados especiais com minha dieta, insistindo para que eu bebesse suco de lima em todas as refeições. Eu ainda estava enfraquecido, mas melhorava de dia para dia, embora a trepidante carruagem tivesse sido rigorosamente planejada para garantir o desconforto. Júbilo antecipado enchia nossos corações ao nos aproximarmos do centro de Caxemira, terra paradisíaca com lagos de iotos, jardins flutuantes, casas montadas sobre barcos de coberturas vistosas, o rio Felum com suas numerosas pontes, e prados matizados de flores,
tudo emoldurado pelo Himalaia. Chegamos a Srinagar por uma avenida de árvores altas e acolhedoras. Numa hospedaria, de 2 pavimentos, alugamos quartos com vista para as nobres montanhas. Não havia água corrente, para nosso uso, servíamos-nos de um poço vizinho. Tínhamos um verão ideal, dias quentes e noites amenas. Fizemos uma peregrinação a um templo antigo de Srinagar, dedicado a Swami Shankara. Ao contemplar o eremitério no pico da montanha, nítido contra o céu, caí num transe estático. Tive a visão de uma grande residência no alto de uma colina, num país distante. O elevado templo de Shankara em Srinagar transformou-se no edifício onde, anos depois, estabeleci a sede de Seif Alization Fellowship, nos Estados Unidos da América. Quando visitei Los Angeles pela primeira vez e vi o grande edifício no cume do Monte Washington, reconheci-o imediatamente, em virtude das minhas visões de outrora em Caxemira e Alhures. Alguns dias em Srinagar, depois, em Gulmarg, veredas floridas nas montanhas, aproximadamente a 2.600 metros de altitude. Ali fiz minha primeira cavalgada num animal de grande porte. Rajendra montou um cavalinho trotador, cujo coração se inflamava ansioso de velocidade. Aventuramo-nos pelas íngremes encostas do Kbilarimar. O caminho atravessava uma densa floresta, abundante em cogumelos sob as árvores, onde os atalhos encobertos pela neblina eram frequentemente inseguros. Mas o pequeno animal de Rajendra nunca permitiu a meu enorme e desenvolto cavalo de batalha um momento de descanso, mesmo nas mais perigosas curvas. Avante, avante, seguia, infatigável, o cavalo de Rajendra, esquecido de tudo, menos da alegria de competir. Nossa ardorosa corrida foi recompensada por um panorama de suspender a respiração. Pela primeira vez em minha vida, contemplei em todas as direções o sublime Himalaia, coberto de neve, erguendo-se, fila após fila, como silhuetas de gigantescos ursos polares. Meus olhos exultavam festivamente com a visão de cadeias intermináveis de montanhas de gelo contra o céu azul e ensolarado. Com meus jovens companheiros, todos usando sobretudos, rolei alegremente pelas encostas de neve deslumbrante. Em nosso deslize pela montanha abaixo, vimos ao longe um imenso tapete de flores amarelas, transfigurando completamente as ermas colinas. A seguir, outra excursão nossa foi aos famosos Jardins de Delícias do Imperador Jehangir, em Shalimar e Nisha Begues. Antigo, o palácio de Nisbat Bag está construído diretamente sobre uma catarata natural. Precipitando-se pelas montanhas abaixo, a torrente foi regulada por engenhosos artifícios para deslizar sobre terraços coloridos a fluir como fontes entre esplêndidos canteiros de flores. A corrente também penetra em vários aposentos do palácio, por fim, tomba, como por arte de fadas, no lago que se encontra mais embaixo. Os amplos jardins são de uma policromia desmedida: rosas, jasmins, lírios, bocas de leão, amores perfeitos, alfazemas, papoulas. Filas simétricas de chinars 162, ciprestes, cerejeiras compõem uma cercadura de esmeralda. Por trás dela, eleva-se a cândida austeridade dos Himalaias. Em Calcutá, consideram-se as uvas de Caxemira uma delicadíssima iguaria. Rajendra, que tanto falará do banquete de uvas que nos aguardava em Caxemira, ficou desapontado ao não encontrar, ali, grandes vinhedos. De vez em quando, eu caçoava dele, por suas expectativas sem fundamento. Obe, tão empanturrado estou que não posso andar. Eu costumava dizer: uvas nunca vistas fermentam dentro de mim. Mais tarde soubemos que as doces uvas crescem com abundância em Cabul, no oeste de Caxemira. Consolamo-nos com sorvete feito de rabri, leite condensado espesso, contendo, como especiarias, nozes de pistácia, inteiras. Efetuamos diversos passeios nos SHiaras ou pequenos barcos, sombreados por toldos vermelhos bordados, navegando ao longo dos intrincados braços do Lago Dal, uma rede de canais semelhante a uma teia de aranha aquática. Aqui, os numerosos jardins flutuantes, rusticamente improvisados com terra e troncos de madeira, causavam imprevista admiração, tão incongruente é o espetáculo de vegetais e melões crescendo em meio ao estendal das águas. Ocasionalmente, vê-se um camponês, desdenhando criar raízes no solo, a rebocar seu lote de terra para uma nova localização no lago de inúmeros meandros. Neste famoso vale encontramos uma síntese de todas as belezas da terra. A Divina Senhora de Caxemira usa a coroa das montanhas, as guirlandas dos lagos e as sandálias das flores. Ultimamente, depois de viajar por muitos países, compreendi por que se costuma dizer que Caxemira é o recanto mais pitoresco do mundo. Possui alguns dos encantos dos Alpes suíços, e do Lago Lomond na Escócia, e dos primorosos lagos ingleses.
Um viajante norte-americano em Caxemira encontra motivos para evocar a áspera grandeza do Alasca e do Cume Peaks perto de Denver. Inscrevendo-os num concurso de belezas panorâmicas, eu proporia para o primeiro prêmio, ou a deslumbradora vista do Lago Xochimilco no México, onde os céus, as montanhas e os álamos se refletem entre peixes travessos, em miríades de alamedas líquidas, ou os lagos de Caxemira, guardados como donzelas formosas pela severa vigilância do Himalaia. Estes dois locais sobressaem em minha memória como os mais belos da Terra. E contudo, fiquei assombrado também, ao contemplar as maravilhas do Parque Nacional de Yellowstone e do Grand Canyon do Colorado, além das gargantas rochosas do Alasca. Yellowstone é talvez a única região do mundo onde se podem ver numerosos geysers em erupção, elevando-se do solo para a atmosfera quase com a regularidade de um relógio. Nesta área vulcânica, a natureza deixou uma amostra da criação em suas primeiras eras: fontes sulfurosas quentes, pântanos cor de opala e de safira, geysers violentos, vagando livremente, ursos, lobos, bisões e outros animais selvagens. Viajando de automóvel pelas estradas de Wyoming até a Lata de Tinta do Diabo, de lama borbulhante em elevada temperatura, observando as fontes gorgolejantes, os jatos dos geysers e os repuxos vaporosos, achei que Yellowstone merece um prêmio especial por sua singularidade. No Parque Yosemite na Califórnia, sequoias veneradas e majestosas, como enormes colunas estiradas para o firmamento, são verdes catedrais da natureza, projeto e perícia de arquiteto divino. Embora haja maravilhosas cataratas no Oriente, nenhuma se equipara à beleza torrencial de Niágara em Nova York, junto à fronteira canadense. A Cova Mammoth em Kentucky e as cavernas Carlsbad em Novo México são estranhos reinos de fadas. Longas estalactites, suspensas do teto das cavernas e espelhadas em águas subterrâneas, apresentam, conforme a fantasia do observador, um vislumbre de outros mundos. Em Caxemira, um grande número de seus habitantes, mundialmente famosos por sua beleza, são tão brancos como os europeus, e similares a estes nas feições e estrutura óssea. Muitos têm olhos azuis e cabelos louros. Quando usam vestuário ocidental, parecem-se aos norte-americanos. O frio do Himalaia poupa os nativos de Caxemira do sol inclemente e conserva-lhes a pele clara. À medida que se viaja para o sul, em direção a latitudes tropicais da Índia, encontra-se uma população gradualmente mais escura. Depois de passar semanas felizes em Caxemira, fui obrigado a fazer os preparativos de regresso a Bengala para o período de outono na faculdade de Serampore. Sir Yukteswar, Kanai e Audide permaneceriam em Srinagar por tempo mais longo. Pouco antes de minha partida, o mestre insinuou que seu corpo estaria sujeito a sofrimentos em Caxemira. O senhor parece o retrato da saúde, protestei. Existe até a possibilidade de eu abandonar este mundo. Guruji. Caí a seus pés, num gesto de súplica. Por favor, prometa-me que não deixará o corpo agora. Estou absolutamente despreparado para prosseguir sem o senhor. Sir Yukteswar continuou silencioso, mas sorriu para mim com tal compaixão que me senti confiante. Deixei-o, com relutância. Mestre perigosamente enfermo, recebi este telegrama de Audide pouco depois de meu regresso a Serampore. Telegrafei a meu guru, freneticamente: Senhor, supliquei sua promessa de não me abandonar. Por favor, conserve seu corpo, do contrário, também morrerei. Seja como você quer. Foi esta a resposta do mestre, enviada de Caxemira. Uma carta de Audide chegou dentro de alguns dias, informando-me de que o mestre convalescia. Quando este regressou a Serampore na quinzena seguinte, fiquei consternado ao ver o corpo de meu guru reduzido à metade de seu peso normal. Sir Yukteswar queimou muitos dos pecados de seus discípulos no fogo de sua febre alta em Caxemira, afortunadamente para eles. Yogis de profundo adiantamento conhecem o método metafísico para a transferência física das enfermidades. Um homem forte pode ajudar um fraco no transporte de uma carga pesada. Um super-homem espiritual é capaz de minorar as dificuldades físicas e mentais de seus discípulos, carregando uma parte de suas cruzes kármicas. Assim como um homem rico renuncia a certo dinheiro quando paga uma dívida ponderável. De seu filho pródigo, salvando-o das consequências medonhas de seus desatinos, um mestre voluntariamente sacrifica uma parcela de sua riqueza física para aliviar a miséria de seus discípulos. 163. Por um método secreto de yoga, o santo une sua mente e seu veículo astral aos do indivíduo que está sofrendo. A doença se transfere, inteira ou em parte, à forma carnal do yogi. Como um segador que efetua a colheita de Deus no campo físico, um mestre já não se preocupa com seu corpo. Embora ele possa permitir a esse mesmo corpo que adoeça a fim de aliviar outras pessoas, sua mente, impoluta, não é afetada.
Considera-se feliz ao poder prestar essa ajuda. Para quem alcança a salvação final no Senhor, o corpo, em verdade, preencheu seus objetivos. Um mestre o usa, então, da maneira que lhe parece mais conveniente. A obra de um guru no mundo é aliviar as tristezas da humanidade, seja por meios espirituais, seja por conselho intelectual, pelo poder da vontade ou ainda pela transferência física das doenças. Escapando para a superconsciência sempre que o deseja, um mestre pode olvidar sua enfermidade física. Às vezes, para oferecer um exemplo a seus discípulos, escolhe suportar a dor corporal com estoicismo. Impondo a si mesmo os males alheios, um yogi pode satisfazer, em benefício de outros seres, a lei kármica de causa e efeito. Esta lei funciona automática e matematicamente. Suas operações podem ser cientificamente manipuladas por homens de sabedoria divina. A lei espiritual não exige que um mestre se torne doente cada vez que ele cura alguém. Geralmente um santo restitui a saúde a um sofredor pondo em prática o conhecimento que tem de vários métodos de cura instantânea que não resultam em danos para o taumaturgo espiritual. Em ocasiões raras, entretanto, um mestre, desejoso de acelerar bastante a evolução de seus discípulos, consome voluntariamente, em seu próprio corpo, uma boa parte do karma indesejável deste. Jesus ofereceu-se como resgate pelos pecados de muitos. Com seus divinos poderes 164, Cristo nunca se sujeitaria à morte pela crucificação se não quisesse cooperar com a lei sutil de causa e efeito. Assim, transferiu para si as consequências do karma de outros, especialmente o de seus discípulos, foram estes sumamente purificados, tornando-se aptos a receber a consciência onipresente ou Espírito Santo que mais tarde desceu sobre eles 165. Só um mestre com a realização de Deus pode transferir sua força vital para outros corpos ou deslocar para o seu as doenças alheias. Um indivíduo comum não pode usar este método yogi de cura, nem é desejável que o faça, porque um instrumento físico doentio é um obstáculo à meditação profunda. As escrituras hindus ensinam que o dever imperioso do homem é conservar seu corpo em boas condições. Do contrário, sua mente é incapaz de permanecer fixa em concentração devocional. Mentes muito fortes, contudo, podem transcender todas as dificuldades físicas e alcançar, experimentalmente, a percepção de Deus. Numerosos santos não tomaram conhecimento da enfermidade e obtiveram sucesso em sua busca divina. São Francisco de Assis, severamente atormentado por doenças, curou outros homens e até ressuscitou mortos. Conheci, certa vez, um santo hindu. Metade de seu corpo estivera, na juventude, coberto de chagas. Seus sofrimentos diabéticos eram tão agudos que encontrava dificuldades em sentar-se quieto durante mais de 15 minutos. Era, porém, indissuadível em suas aspirações espirituais. Senhor, rezava ele, virás tu a meu templo arruinado? Com o ininterrupto exercício da vontade, o santo tornou-se gradualmente capaz de sentar-se na posição de lótus durante 18 horas por dia, absorto em transe estático. E, segundo me contou, ao fim de 3 anos, encontrei a luz infinita, resplandecente dentro de mim. Regozijando-me em seu esplendor, esqueci o corpo. Mais tarde percebi que este corpo fora curado através da misericórdia divina. É um fato histórico a cura relacionada com o rei Baber, 1483-1530, fundador do Império Mongol. Na Índia. Seu filho Humayun caiu gravemente enfermo. O pai rezou com angustiada determinação para que ele próprio recebesse a moléstia e seu filho fosse poupado. Humayun sarou. Baber imediatamente se sentiu mal e morreu da mesma doença que afligira seu filho 166. Muita gente acredita que um grande mestre deveria ter a saúde e a força de um Sandov 167. A suposição é infundada. Um corpo doente não indica que faltam divinos poderes a um guru, nem a saúde permanente indica necessariamente a iluminação interna. As qualificações que distinguem um mestre não são físicas, mas espirituais. No Ocidente, numerosos indivíduos desnorteados que buscam a Deus pensam erroneamente que basta alguém tratar de assuntos metafísicos, em livros ou eloquentes discursos, para ser um mestre. Só a lima prova de que alguém é um mestre, ser capaz de entrar, à vontade, no estado destituído de respiração, Sabikalpa Samadhi, e alcançar a beatitude imutável, Nirbikaipa Samadhi, 168. Os rishis salientaram que somente por estas conquistas pode um ser humano demonstrar que ele dominou Maya, a ilusão cósmica dualística. Só ele pode afirmar, das profundezas da realização, Ekam Sati, apenas existe um. Quando a dualidade devido à ignorância, o indivíduo vê todas as coisas como distintas do ser, escreveu o grande monista Shankara. Quando tudo é conhecido como ser, nem mesmo um átomo é visto como diferente do ser.
Obtido o conhecimento da realidade, já não se experimentam os efeitos de ações passadas, em virtude da irrealidade do corpo, exatamente como não pode haver sonho depois do acordar. Unicamente os grandes gurus são capazes de assumir o karma dos discípulos. Sri Yukteswar não teria sofrido em Srinagar se não tivesse recebido autorização do espírito interno para ajudar seus discípulos, de maneira invulgar. Poucos santos, em qualquer época, foram tão sensitivamente equipados de sabedoria para cumprir os mandatos divinos quanto meu mestre sintonizado. Com Deus e convidou para sua corte diversos padres jesuítas de Roma. Akbar, inexata mas amorosamente, atribuiu a Cristo a seguinte afirmação, inscrita no Arco do Triunfo, em Fatur Sikri, a nova cidade edificada por Akbar, Jesus, filho de Maria, paz em seu nome, disse, o mundo é uma ponte, atravessa-a, mas não construas casas sobre ela. Quando arrisquei algumas palavras de simpatia a respeito de sua figura emaciada, meu guru disse alegremente. Tem suas vantagens, agora posso introduzir-me em pequenas ganjis, camisetas, que não uso há muitos anos. Ouvindo o riso jovial do mestre, recordei as palavras de São Francisco de Sales, um santo triste é um triste santo.